Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Eu vou discutir nesse momento comparação entre sistemas de transporte. Tá certo? Existe um monte de pressupostos, desde um século atrás, né, que na realidade não são verdadeiros, tá certo? Quando dizem que sistema rodoviário é pior do que o ferroviário, que é pior do que o aquaviário, e que o rodoviário é só um pouquinho melhor do que o aéreo, nem sempre isso é verdade, tá certo? Eu vou explicar. E isso é verdade em qualquer lugar do mundo, certo? Que eu vou dizer. Mas, mais especificamente, no Brasil. Vou dar os exemplos típicos do Brasil. Por exemplo, o caso de transporte rodoviário no Brasil, em comparação com o transporte ferroviário, aquaviário e aéreo. É claro que transporte aéreo gasta muito mais. Ele é rápido em tempo, né? Só que ele gasta mais em combustível, então o custo por quilômetro percorrido é muito mais elevado, tá certo? Então só vale a pena carregar em transporte aéreo produtos ou pessoas que têm alto valor, né, agregado, e que o tempo é muito importante de chegada ao destino. Acontece que todos os sistemas de transporte, menos o rodoviário, eles sofrem de um problema, que é eles necessitam pelo menos de 2 transbordos. No caso do avião, você tem que levar desde da fábrica até o aeroporto o produto. Aí depois chegou em algum lugar, você tem que levar do aeroporto até o consumidor. Então são 2 transbordos, no mínimo, no mínimo. E todos esses tipos de transbordo, eles aumentam o custo do transporte. Mesma coisa acontece com o ferroviário, né? Tá certo? O produto não vai sozinho até o trem. Então, alguém tem que levar da fábrica ou da onde for até o trem. Aí depois que faz a viagem, tem que um outro tipo de veículo, geralmente rodoviário, pegar esses produtos do trem e levar até o consumidor, seja lá o que for. Aquaviário, mesma coisa. Quais as vantagens do aquaviário, por exemplo, em relação ao ferroviário? É que, geralmente, o transporte aquaviário é feito em grandíssimos volumes, né? E
custo do transporte, quer dizer, a quantidade de energia que você gasta, combustível que você gasta no transporte por quilômetro rodado, por tonelada transportada e quilômetro transportado, tem a ser bem baixo, mais baixo do que o ferroviário, geralmente, tá certo? Porque o atrito no líquido, na água, é menor do que atrito de rolamento das rodas no trilho. Acontece que a maioria desses transportes, eles têm um pequeno problema. Você nem sempre tem um indivíduo só que é responsável pelo transporte, né? Vou dar um exemplo para comparar transporte rodoviário com transporte ferroviário. Que nós fizemos essa comparação na época que eu trabalhava no GEPOT, que é a Empresa Brasileira de Planejamento de Transporte, e nós comparamos, por exemplo, para transportar um produto de Brasília até Goiânia. Por trem, quanto custava, quanto tempo demorava e assim por diante. E por caminhão também, quanto custava e quanto demorava. O problema que nós verificamos é que o transporte rodoviário levava o quê? 3 horas para ir de Brasília até Goiânia. Transporte rodoviário, tá certo? E tinha um responsável que era o motorista e que levava esse produto de porta a porta, né? Aí o trem já não era bem assim. Tinha que levar até o embarque de trem, né? Botar no trem, o trem na vagão, ele deve ser juntado com outros produtos, aí montado um trem, o trem aí levado até Goiânia, aí depois tirado do vagão para ser levado até o consumidor. E quando nós fomos verificar qual era o tempo de viagem desse mesmo produto que era transportado em 3 horas de caminhão, no trem, ele entre Brasília e Goiânia, em média ele levava um mês. Adriano, você, mas como? É impossível. Não, levava em média um mês. Por que levava em média um mês? Nós verificamos que usavam os vagões como depósito, tanto na recepção, aí na montagem do trem, levava também o vagão até se montar, ser colocado num trem, ou seja, ser ligado com a máquina para ir, levava outro tanto. Aí, quando chegava lá, passava mais outro tempo no destino,
servindo de depósito, né? Então, em média, o transporte que de caminhão levava 3 horas, de trem entre Brasília e Goiânia levava até um mês. O problema é, bem, se você não está com pressa de receber o produto, tudo bem, né? Mas acontece que isso de você ficar um mês no sistema, isso faz com que você tenha que aumentar a capacidade do sistema. Porque você, esse vagão que você está usando como depósito, você vai ter que comprar mais vagões para transportar esses produtos para Goiânia. Então, é um investimento que você vai ter que fazer em infraestrutura, em vagões. Vai ter que comprar mais máquinas, né? Locomotivas. Então, o investimento que você faz, aquilo que você precisava apenas de um caminhão para levar por via rodoviária de Brasília até Goiânia, você vai ter que fazer um investimento muito maior para manter o sistema ferroviário funcionando entre Brasília e Goiânia. E, além disso, vai perder o seguro que você vai ter que pagar no sistema ferroviário, vai ser muito maior do que no rodoviário. Porque no rodoviário você tem um responsável. No ferroviário você nem sabe quem são os responsáveis por essa carga. Então a chance de sumir a carga no meio do caminho é grande. No rodoviário é bem menor. Problema semelhante acontece com o aquaviário. Tá certo? Então, o fato de você ter um custo baixo do transporte enquanto está se movimentando, você acaba tendo um custo maior em termos de tempo de viagem, de seguro que você vai ter que pagar, porque a chance de sumir no transporte ferroviário, aquaviário, o produto, ser roubado, ser desviado e assim por diante, é maior do que no rodoviário. Tá certo? Então, essa história de você querer dizer que transporte rodoviário é o pior dele, não é verdade. Não é verdade. E tem uma outra coisa interessante também. Eu me lembro quando apareceu uma ideia aí do tremião. Tremião é um tipo de caminhão com puxando dois reboques, né? Que é típico lá na Austrália. Então, aí o ministro do Transporte me pediu para analisar essa tecnologia de tremião para ver se existia alguma vantagem ou não de usar aqui no Brasil. Aí eu estimei qual que seria o custo de transporte por tonelada transportada e por quilômetro transportado com tremião. E é interessante que o custo de transporte por tonelada transportada e por quilômetro transportado, no caso do tremião, que é um transporte rodoviário, ele é mais barato do que o custo de transporte ferroviário.
e consegue ser mais barato ainda, mais econômico do que o transporte aquaviário. Por que eu sei disso? Porque nós tínhamos uma pesquisa justamente, a PICR, que no GEIPOD, é um projeto de interrelacionamento de custos rodoviários, né? Então, nós levantamos todos esses custos. Então, tinha os melhores dados, melhores modelos de transporte, melhores modelos de tráfego e assim por diante, né? Então, não existia, até agora, até hoje, não existe nada mais desenvolvido, então, com melhores dados do que nós temos. Claro, gastam 22 milhões de dólares nesse projeto, né? Onde o Banco Mundial deu 2 milhões, né? Mas nós acabamos gastando os outros. E então, essa comparação que eu fiz era realmente verdadeira. Então, a ideia de, inclusive, ter transporte rodoviário que é mais eficiente do que o ferroviário e o aquaviário, e com a vantagem adicional que não precisa de transbordo, né? E cujo seguro é menor, porque você tem um responsável, que é um motorista do transporte rodoviário. E então é melhor ter esse sistema de transporte rodoviário com treminhão do que com os outros. Lá na Austrália funciona bem porque ela é plana, geralmente plana, né? Então, depois que você começa a se movimentar com um treminhão, você vai em regime contínuo, vai embora, né? Já no Brasil, onde você vai ter subidas, descidas, é um pouco mais trabalhoso, né? Você vai causar um pouco mais de congestionamento nas rodovias. Por isso que precisaria ter mais terceiras faixas. E para estudar as terceiras faixas, a gente tinha inclusive um modelo de MST, modelo de simulação de tráfego, né? Que inclusive me permitia decidir onde que é melhor colocar terceira faixa, em que época da vida dessa rodovia que ela se torna mais interessante e assim por diante. E também a ideia de diminuir subidas e descidas, os grades serem mais suaves, tá certo? Então, você cortar um pouco os picos dos morros e aterrar um pouco mais os vales para que tenha uma estrada com menos grades de subida e descer, tá certo? Que seria muito mais eficiência economicamente, reduz o consumo, reduz o desgaste no veículo, então aumenta um pouco mais o custo de construção, mas em compensação diminui o custo de uso, tá certo? Então, comparar o sistema de transporte é importante, tá certo? Transporte rodoviário não é para ser menosprezado e ser demonizado, né? Ele consegue ser até mais econômico do que o transporte ferroviário e aquaviário, tá certo? Se bem que todos esses sistemas de transporte se
tornariam obsoletos, inclusive o rodoviário, se nós passássemos a usar dirigíveis, tá certo? Dirigível sustentável do jeito que eu planejei, né? Já fiz vários vídeos contando essa história de dirigíveis, né? E vou insistir mais uma vez. Nós podíamos usar simplesmente a água comum. É fácil de fazer o invólucro dos dirigíveis. As patentes todas já caíram em domínio público, né? De dirigíveis, né? O Zeppelin do início do século, do fim do século XIX, início do século XX, já estão todos de domínio público. Então, você pode ter dirigíveis e todos eles andam a velocidade razoável, no mínimo 150 km por hora, 300 km por hora é muito fácil para o dirigível andar. O dirigível tem a vantagem de não precisar de transbordo nenhum. Você pode pegar a carga de qualquer lugar, mesmo que seja inacessível, mesmo lá no meio da floresta amazônica, pegar lá o minério de cassiterita que existe localizado em algum lugar. Você levanta, baixa um gancho, cata o recipiente de cassiterita e leva para onde você quiser. E você pode levar para qualquer lugar do mundo. E o tipo de flutuação dele é baseado em hidrogênio. E você pode simplesmente pegar água de qualquer lugar do mar, do rio, do lago, e assim por diante. Pega essa água e você vai ter umas placas elétricas de solar em cima do dirigível e você eletrolisa essa água, aí você gera hidrogênio e você vai ter flutuação com hidrogênio, tá certo? E esse mesmo hidrogênio você pode usar também para propulsão também, né? Entendido? Diga você, mas o hidrogênio é perigoso. E daí? Não é tão perigoso assim, não. Não explode tão fácil assim, não. Inclusive, nós estamos tendendo a usar o hidrogênio verde, né? Então, todos os sistemas de transporte, inclusive o de avião, vai ser com hidrogênio, né? Então, vai ser econômico, porque não precisamos de infraestrutura nenhuma. Não precisa de rodovia, não precisa de ferrovia, não precisa de aquavia, não precisa de porto, aeroporto, não precisa nada. Dirigível não precisa de nada disso. Simplesmente abandona todas essas coisas, deixa o mato tomar conta das rodovias, ferrovias, aquavias, que vai ser bom para a natureza. E a gente passa a usar só dirigível, certo? Tanto para transportar carga como para transportar pessoas, né? E, inclusive, ele pode funcionar sozinho, o dirigível, né? Vai ter um sisteminha que você programa o dirigível e vai lá, cata a carga onde que tem que catar e leva a carga para que parte do mundo precisa levar, tá certo? E sem ninguém nele. Aí, para nós humanos, seria ótimo. Eu quero ter o meu dirigível para poder sair daqui de casa, né? E passear pelo mundo todo,
ah, simplesmente eu vou lá contar para o piloto automático, olha, você me leva lá para Paris, que eu quero ir comer um croissant lá em Paris. Aí depois, me leva depois agora para os Estados Unidos, que eu quero ver lá como é que estão as coisas, tá certo? De maneira econômica. Não gasta nada e vai ter sistema econômico de transporte praticamente grátis. Só o custo de produzir o dirigível. Tá certo? Então, sistema de transporte não é tão... aquilo que era considerado verdadeiro no século passado, atualmente não é mais verdade. Entende? Então, eu acho que essas são algumas das ideias que eu tenho para contar a vocês. Tem mais uma coisinha que eu podia contar para vocês, que é o seguinte. Eu acho que no sistema rodoviário devia se fazer o seguinte, funcionar como se fossem cooperativas. Em vez do dono do veículo, do caminhão, ele dirigir o tempo todo, aí depois ele tem que parar lá para dormir. Não. Vamos ter cooperativas. Porque o veículo pode ficar funcionando 24 horas por dia, tá certo? Quem não consegue 24 horas por dia é o motorista. Então, eles deviam ter um sistema, nós devíamos montar um sistema de cooperativa de transporte rodoviário, onde o camarada traz o veículo, ele é um dos donos do veículo também, aí chega ali naquele posto de gasolina, seja lá o que for, ele para ali, vê um colega dele, pega o veículo, ele continua a viagem e ele vai dormir, descansar, tá certo? Aí, quando ele estiver descansado, outro veículo, outro motorista vem com outro veículo, que ele vai pegar esse outro veículo e levar para algum outro lugar. Então, tudo isso programado. Os descansos de todos, mas os veículos funcionando 24 horas por dia. Por que isso? Porque isso faz com que a amortização do veículo seja mais rápida. Você ganha mais dinheiro com aquele mesmo investimento. Você investiu 1 milhão naquele veículo, como ele está trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, ele vai recuperar esse investimento rapidinho. Entendido? Bem, essas são algumas das ideias que eu tenho sobre esse assunto. Claro, existem muitos assuntos, né? Mas o vídeo já está muito comprido. Então, por favor, dê o seu gostei ou não gostei. Adoraria suas críticas e comentários, sugestões. Compartilhe isso com todos que você puder. Inscreva-se no meu canal. Faça lá o negócio do sininho. E muito agradecido pela atenção de vocês. Espero continuar contribuindo para esclarecer algumas coisas que talvez você esteja sendo orientado errado.